verdade, ao transcrever esse pensamento, ele faz um alerta aos cristãos e os seus comportamentos quando na divergência. Ao servo do Senhor não convém contender. Ao que Emmanuel insere as suas considerações. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto, não colaboram, senão do vértice para a base. Não enxergam vantagem, senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito de colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem azorragues nas mãos pelo mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores, dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Que estes momentos que estamos vivendo possamos compreender as palavras do apóstolo Paulo, aclaradas pelo nobre Espírito Emmanuel, transferindo a perspectiva da contenda para os atos diários de nossas vidas, a fim de que, em um mundo tão conturbado, em um mundo tão agitado, sejamos nós aqueles portadores de equilíbrio e um porto seguro aonde os amigos em sofrimento possam ancorar as suas vidas, recebendo de nós o que há de melhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma manhã de reflexões e que estas sejam valorosas para todos nós. Que assim seja. Aos que assistirem esse nosso estudo em momento seguinte, que também da mesma forma recebam as nossas calorosas vibrações de amor e paz, e que, da mesma maneira, seja uma experiência construtiva na busca do saber. Bem, o nosso objetivo na manhã de hoje é analisarmos o capítulo 14, os capítulos 14 e 15, compromissos novos e inimigos desencarnados. Como sempre, eu falo, a nossa ideia é trazer apontamentos
que amplifiquem a leitura, que nós acreditamos que tenha sido realizada de forma prévia. Igualmente, disponibilizamos já o arquivo em PDF para aqueles que se sentirem estimulados a rever a aula e agora também acompanhando as lâminas que foram produzidas. O capítulo 14, Compromissos Novos, ele é um capítulo curto, mas do qual nós destacaremos alguns apontamentos de Filomeno, porque ele já inicia esse capítulo com algo que eu achei interessante, a importância de que a família que adere ao pensamento espírita, e quando ela se predispõe a uma tarefa de socorro a uma outra família, ela o faça sempre em conjunto. E é interessante nós observarmos que quando Cândido se coloca à disposição de Rafael para visitar o seu núcleo familiar, ele o faz acompanhado da sua esposa, a senhora Clarice. E essa ação do casal, ela dá mais substância, porque aparenta, demonstra para aqueles que os recebem e o pensamento espírita está presente na família como um todo. E não em apenas um representante da família. A presença do companheiro, da companheira, reforça que o lar do que leva a mensagem compartilha dos conteúdos que serão oferecidos ao lar que os recebe. E, dentro dessa perspectiva, quando lá chegam, no lar da família Ferguson, é apresentado para eles, né, a situação de Rafael, a sua adesão ao pensamento espírita, aos fundamentos do espiritismo, o quanto isso vem o ajudando na convivência com essa doença degenerativa. Da mesma forma, porque a esposa se fez presente, Cândido abria espaço para que ela também fizesse comentários acerca desses fundamentos doutrinários que eles consideram de fundamental importância para o bem viver. Então, não foi uma presença apenas como companhia, foi uma presença que deu uma certificação à experiência, oportunizando para que a senhora Clarice também demonstrasse o conhecimento, e esse conhecimento, por certo, sedimentado por uma vivência cristã. É interessante que, na medida em que o diálogo ele ocorre, a presença espiritual de determinados benfeitores é sentida. E isso nós já vimos em estudos passados, uma vez que Cândido ele tem como característica da sua expressão sensitiva o registro da mudança energética do ambiente, a presença, embora não fique claro para nós, a identificação de quem é o ser presente, mas as vibrações decorrentes da presença deste ser são registradas, o que é comum em nossas vidas. Nós mergulhamos em determinados ambientes e percebemos de imediato se aquele ambiente tem uma psicosfera saudável ou uma psicosfera entorpecente, desconfortante. Isso porque o nosso corpo espiritual faz essa leitura. Trocamos informações com o meio e colhemos essas impressões, agradáveis ou não.
Mas há um fato interessante que, no transcurso do diálogo, quando Cândido faz referência, buscando saber informações a respeito do estado de saúde de Lisandra, imediatamente, ela que não se encontrava participando no mesmo ambiente da conversa, haja vista a sua condição clínica, ela tem uma crise, essa crise, que nós já tivemos também a oportunidade de estudar, a afeição de uma crise epilética. Então, é uma crise epileptiforme, ou seja, tem a forma de uma epilepsia clássica, mas não é uma epilepsia. É uma crise com formas, o formato, todo o processo sintomatológico. E a gente poderia se perguntar por que ela teve essa crise. Será que ela sentiu a presença porque foi nominado o nome? Então, há um registro inconsciente da presença de alguém que faz referência ao personagem principal do seu passado. Tanto é que na crise, e essa foi uma crise intensa, com o relaxamento dos esfíncteres, o que produziu um processo de micção profunda. Então, foi uma crise intensa e ela balbuciava palavras, o nome do personagem principal de sua trama. Mas também um outro fato interessante é que Cândido, na condição de enfermeiro, embora ele tenha ficado na sala, inicialmente, em estado de expectação, ele se coloca à disposição para o auxílio, fala com Gilberto, o filho de Dona Artemis, se a presença dele seria útil ou não. Isso é de fundamental importância porque se chama discrição e respeito à intimidade. Para nós, fica o aprendizado que, diante de um fato semelhante, nós assim nos comportemos e não tomemos a iniciativa de ir até o ambiente, prestar o auxílio que é e será sempre bem-vindo, sem antes perguntar à família se ela autoriza ou mesmo ver-se-ia incomodado com a sua presença dentro daquele ambiente de sofrimento e desconforto emocional. De imediato, portanto, o Gilberto vai ao ambiente, traz a autorização e ele para lá se dirige. Toma a pulsação para saber se a parte fisiológica ela estava preservada, ou seja, pressão, batimentos cardíacos, são sinais vitais, tudo ok. O que lhe restava? Mergulhar em estado oracional e depois a aplicação do passe. Mas há um detalhe que eu gostaria de ressaltar, porque no livro está registrado que imediatamente ao passe ele vai ao sanitário e lava as mãos. Por que vocês acham que ele lavou as mãos? Não foi pela aplicação do passe. Foi porque ele tocou fisicamente a paciente para ver a quantas andava a pulsação. Eu estou fazendo esse recorte porque eu já vi em algumas casas espíritas, após a aplicação do passe, ou por um condicionamento pessoal, ou por uma orientação da instituição, que o passista deveria lavar as mãos. Como que se ele acumulasse sujeiras em suas mãos. Eu, particularmente, não vejo necessidade alguma. Mas vamos supor que
a pessoa, você termina de aplicar o passe, ela não percebeu o terno, nós vamos e damos um toquezinho no ombro para chamá-la a atenção, comunicando-a que terminou a aplicação do passe. Se houver esse tipo de contato físico circunstancial bastante pontual, o lavar as mãos está relacionado ao contato físico com o outro, não ao acúmulo de miasmas, de algum tipo de bactéria do mundo espiritual ou de parasita do mundo espiritual. Então, lavar as mãos que Cândido realizou tem a ver com o contato físico com a pessoa portadora de uma doença contagiosa. Então, foi uma ação de higienização do corpo. Ato contínuo, ele aprofunda a sua fala, oferecendo o conforto espiritual aos familiares. Em especial, trazendo uma visão de que eventos daquela natureza são estudados pelo Espiritismo, oferece como presente àquele lar um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e compromete-se a retornar. Essa ação de retornar, ela é muito interessante porque transcende a simples visita, mas um objetivo de dar sustentação à família até que esta família adquirisse as condições de caminhar com seus próprios passos, fazer as suas próprias escolhas, aderindo ou não ao pensamento espírita. Termina este capítulo e, ato contínuo, Filomeno começa a mergulhar no que ele chama de inimigos desencarnados, cuja expressão se encontra no primeiro terço deste capítulo, em uma palestra que é ministrada por uma médium que, durante a sua fala, tem o que nós poderemos chamar de um processo de transe superficial que dá oportunidade para que ocorra uma psicofonia um tanto quanto mais prolongada. Então, fica evidenciado uma palestra cujo tema será os inimigos desencarnados, mas isto é uma exceção à regra. O que ocorre normalmente é um envolvimento espiritual no entorno do orador, quando o orador possui méritos, envolveu-se no estudo, no seu aperfeiçoamento intelecto-moral. Então, tem que adquirir também o mérito para ser assessorado durante a sua tarefa. Mas o capítulo começa com este suporte que é oferecido por Cândido. É uma caridade continuada. Ele retorna ao lar da família Fergusson, oferece essas orientações, os desdobramentos, maior aprofundamento acerca dos fundamentos espíritas, a aplicação de passes sobre Lisandra, mas há um detalhe muito interessante. Embora Lisandra recolha na sua organização orgânica uma melhora, ou seja, houve uma melhora no seu estado de saúde,
resultado da transferência da bioenergia, ela passa a ser, com o passar do tempo, refratária às instruções espirituais. E há dois fatores que favorecem a este evento. O primeiro fator é o ensimesmamento kármico. Esse ensimesmamento é uma expressão que é utilizada também por outros autores no estudo da psiquiatria. O ensimesmamento é o aprofundamento do isolamento do paciente em relação à sua vida social. Ele deixa de olhar para fora e vive um olhar profundo sobre si mesmo. E é um olhar profundo sobre si mesmo, repleto de culpa, de complexos. E Filomeno vai apontar. Esse ensimesmamento era uma espécie de mutismo. O mutismo é qualquer anomalia na fala, intencional ou não, que faz com que o indivíduo, por escolha ou por um processo patológico, ele perca ou deixe de usar a fala. Então, imaginemos que Lisandra se fecha em si mesma, tem uma melhora orgânica nas feridas, nas ulcerações, mas ela começa a ficar como que fechada dentro de uma clausura, vivendo um processo mental de constante aturdimento, resultado dos pensamentos por ela elaborados, que também já tivemos a oportunidade de trazer as nossas análises. E também as suas evocações infelizes do passado. Rememorava um passado sem ter como definir a existência desse passado, porque lhe falta informações a respeito do processo reencarnatório, e isso, de alguma forma, alimentava psicamente e a fazia viver esse circuito fechado. Experiência de um prazer mental, seguido de uma profunda insatisfação e depressão, porque instala-se culpa, não se sabe essa culpa, a sua origem, embora ela tenha lembranças de algo que viveu sem ter a certeza de ter vivido esse algo. Imaginemos, então, que confusão mental essa paciente vivenciava. E o segundo fator desse processo de refração, as orientações espirituais a ela endereçadas, era resultante da telementalização do seu adversário. Então, quando chega alguém para socorrer um obsidiado, um perturbado espiritual, os seus adversários entram em contato, mesmo que não estejam fisicamente ao lado do seu desafeto, e enviam pacotes de informação. E aquele pacote de informação, ele é acolhido. Lembremos sempre que indução é uma propriedade de transferência de um corpo para outro das qualidades que o primeiro corpo quer transferir. E aí vai um exemplo. Se eu tenho um ímã e aproximo este ímã de um objeto ferroso, e durante um tempo eu manter esses dois objetos próximos, ao afastar o ímã, as qualidades magnéticas do ímã são transferidas por indução ao objeto proximal que ali se encontrava. Então, aquele objeto ferroso, por indução, assimilou as qualidades de um ímã. Então, quando um espírito obsessor, um desafeto, um oportunista se aproxima de nós,
ele quer transferir para nós as suas qualidades. E quando nós as acolhemos inicialmente as ideias, e essas ideias passam a se contrapor àquelas que nos são sugeridas por aqueles que querem nos afastar dessa condição. Só que Cândido entendia perfeitamente que essa antipatia ela tinha uma causa de origem espiritual. E soube lidar de forma muito tranquila. De certa forma, trazendo uma paz, um entendimento à família de Lisandra, para que eles também pudessem compreender, oh, isso é normal, eu sei lidar com isso, não se preocupe, tudo a seu tempo. Bem, como consequência disso tudo, né, o grupo familiar passa a estimar a doutrina espírita. Implanta no lar o culto do Evangelho. Isso renova a psicosfera daquele ambiente e favorece, no momento futuro, a renovação de Lisandra. Embora a sua patogênese mental esteja relacionada a conflitos do passado, todo o ambiente psíquico, a melhor, contribui para que o espírito em perturbação tenha significativos progressos, mesmo que a melhora total ela não venha a ocorrer. Agora, o mais interessante disso tudo, passados alguns meses, Cândido apresenta a sugestão para que a família buscasse uma casa, uma sociedade espírita, recomenda a sociedade espírita por ele frequentado, lógico, ele conhece a instituição, sabe da seriedade dos seus trabalhadores, os compromissos que a instituição tem para com aqueles que buscam para a diminuição do seu sofrimento. E o detalhe que eu gostaria de ressaltar, que vai além da sugestão de adesão, é a desvinculação dessa necessidade de um suporte continuado. Porque pode gerar uma dependência do outro em relação à presença do casal amigo. Vez por outra, visitar, legal, é até recomendável. Isso faz parte da caridade, visitar os uns aos outros, até mesmo para que a questão da amizade ela seja solidificada. Então, quando o Cândido percebe que a família já poderia caminhar com seus próprios passos, ele assim o faz. E, neste momento, Filomeno faz uma referência muito interessante, apontando que, além dessas questões de natureza orgânica, há um processo obsessivo específico que alguns autores colocam como chamadas as obsessões complexas. Os dois autores que trabalham bem isso é Filomeno de Miranda e André Luiz. Então, no texto, ele já sinaliza que Lisandra ela está passando por um processo de parasitose psíquica, que aí tem apenas diferença de nomenclatura. Filomeno usa o termo parasitose psíquica, Emmanuel usa o termo parasitose espiritual, André Luiz, em algumas obras, fala sobre parasitose mental. É tudo o mesmo conceito. Como essa expressão ela está em itálico, eu fiquei, durante a semana, pensando e falei assim, opa, mais uma janela de oportunidade. Então, a gente vai desdobrar, na manhã de hoje, o estudo a respeito dessa parasitose espiritual
E no próximo encontro a gente vai estudar o capítulo em si. Nós fizemos essa introdução e agora vamos avançar para entender como essa parasitose mental se instala. Já adianto que o que está agora aqui apresentado tem por base não somente o livro que estamos estudando, o livro dos espíritos, alguma coisa do livro dos médiuns, mas basicamente um pensamento de Anete Guimarães, que é uma expositora espírita, que eu admiro. A minha esposa, Ana Lúcia, ela, vez por outra, também assiste às suas palestras, e eu acho muito interessante os conceitos que ela apresenta. Então, eu fiz alguns recortes de uma palestra que ela realizou, para que não fique a impressão de que seja uma apropriação indébita sem apresentar o autor primeiro dessas ideias. Então, diz-nos Anete Guimarães que no estudo de qualquer patologia, qualquer doença, 5 passos devem ser percorridos para a devida compreensão dessa doença. E nós veremos esses 5 passos. O primeiro passo a ser analisado, a ser estudado, é qual o agente etiológico da doença. É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário? É um anelminto? Ele se manifesta por parasitismo? Então, qual é o agente etiológico? Bom, no caso que nós estamos estudando, é identificada a presença de um parasita. E parasita, ou parasitas, são organismos que vivem em associação. Associação, você tem um nível de associação em que ambos, tanto o parasita, tanto o organismo quanto o hospedeiro, saem beneficiados, mas há uma associação em que um deles tem prejuízo. A parasitose é uma dessas associações em que quem acolhe tem prejuízo. Então, vivem em associação com outros meios, dos quais retiram os meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro. Então, essa é uma associação de natureza negativa. Os parasitas intestinais, por exemplo, eles ficam lá se alimentando, mas trazem prejuízos ao organismo que os recebe. Por analogia, a parasitose psíquica ou a parasitose espiritual, ela é provocada pela presença de um organismo. Esse organismo é um organismo de natureza espiritual, então é provocado pela presença, junto aos seres encarnados, de um ou mais indivíduos viciosos ou desafetos desencarnados, que continuam no plano espiritual a sua incessante busca pela satisfação de suas viciações à custa da viciação de suas vítimas ou em busca de vingança pela imposição de sofrimentos. Então, a parasitose espiritual é a presença de indivíduos viciados de natureza transcendente que se aproxima dos seus desafetos desencarnados. Agora, eu gostaria de fazer um apontamento de que há uma espécie de parasitose espiritual que ela é de oportunidade. O indivíduo não tem nada de desavença com o seu hospedeiro. Apenas valer-se-á do seu hospedeiro
para continuar o seu processo vicioso na dimensão espiritual. Mas há aqueles que buscam a parasitose para infringir sofrimento. Então, só essa diferenciação. Há uma parasitose oportunista, que abriu-se uma janela de oportunidade, ele identificou alguém, e nós vamos ver quais são os fatores que auxiliam nesse processo, e outro que há uma parasitose determinística por vinculação kármica, que é o caso de Lisandra. A parasitose psíquica de Lisandra tem relação direta aos seus desafetos desencarnados, cujo objetivo é impor-lhe um sofrimento pelo consumo das suas energias. Vamos lá. Qual é o segundo aspecto que é necessário seja levado em conta? Qual é a fonte da contaminação? Aonde é que o indivíduo se contamina? Bom, é o ambiente. É no ambiente que ocorre o contágio. Mas observemos, basta entrar em contato com o ambiente contaminado. Já perceberam que há pessoas que trabalham em ambientes cujo contágio ele é de fácil ocorrência e, embora desprovidas de equipamentos de proteção, elas podem até se contaminar, mas não desenvolvem a doença. E há aqueles que, mesmo diante de um ambiente contaminado, o contágio não acontece. Daqui a pouco a gente vai trazer mais alguns detalhes a respeito disso. Então, fica claro para nós que não basta simplesmente a imersão em um ambiente contaminado. É preciso que nós entendamos que eu posso contaminar-me, mas não desenvolver a doença. Existem pouquíssimas pessoas, mas há um caso desse sendo estudado no Brasil. É de um homem que contraiu o vírus da AIDS, mas o seu corpo, ou seja, ele esteve em contato com o ambiente que lhe transferiu o agente patogênico, mas o seu corpo, esse é um caso raríssimo, ele identifica o vírus e destrói. Então ele foi contaminado, mas o seu sistema imunológico agiu. E simplesmente ele não desenvolveu a doença. Traremos mais alguns exemplos um pouco mais à frente. Daí, é importante que o agente etiológico precise entrar em contato com o nosso meio interno. Porque eu posso estar diante de um ambiente contaminado, os vetores aderem à minha organização, mas a forma de atuar de determinados agentes necessita uma imersão nas estruturas mais internas do nosso organismo. Se nós trouxermos aqui a ameba causa um estrago dentro do organismo, mas ela, enquanto está do lado de fora, mal algum nos traz. Quer entender? Mãozinha de bebê. Mãozinha de bebê vai em tudo quanto é canto.
vai no cocô do cachorrinho, vai na vegetação, bota a mão dentro do vaso sanitário, e o bebê pega tudo e todos. E o que a gente faz com a mãozinha de um bebê fofinho? Bota na boca, morde. Neste momento, este agente entra no nosso meio interno. Se nós analisarmos a questão do parasita espiritual, ele pode ficar no entorno de nós, mas se ele acessar o nosso interior, nós iremos entrar num outro estágio da compreensão dos processos de manifestação de uma determinada doença. Bom, vamos lá. Se agora nós sabemos, identificamos o agente etiológico, ou seja, aquele que dá origem à doença, já temos conhecimentos que a fonte de contaminação, o ambiente é a fonte de contaminação. Agora nós vamos analisar de que forma esta doença ou este agente passa a agir em nosso interior. Então, o que define a manifestação da doença é a resistência do nosso sistema imunológico. Por isso que eu posso ingerir, eu posso absorver um patógeno, mas não desenvolver a doença porque eu tenho um sistema imunológico perfeito. A ciência hoje afirma que esse sistema imunológico ele sofre interferência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Portanto, a mente afeta a saúde. Nós temos um campo mental, e este campo mental é por onde transitam as informações que são resultantes dos processos psíquicos, do sentir, pensar, agir. E o mais interessante é que fortes emoções que experimentemos, sejam elas principalmente as emoções chamadas de natureza inferior, a raiva, a tristeza, elas estressam o sistema imunológico. É um depressor do sistema imunológico. Portanto, ela diminui a produção do cortisol. E o que o cortisol faz? Ele é um anti-inflamatório natural. A mente aturdida, que viveu uma emoção desorganizadora, e essa emoção ela é captada pela pineal, transferida para a hipófise. A hipófise é essa glândula que controla uma série de liberações de hormônios. Esse hormônio que sai da glândula pituitária vai para a suprarrenal, e na suprarrenal, 2 hormônios são liberados no organismo: a adrenalina e o cortisol. A adrenalina é energia que predispõe o indivíduo a uma ação ou reação, e o cortisol, que vai agir principalmente nos processos inflamatórios. Então, se eu tenho uma depressão no sistema imunológico, pela diminuição da presença do cortisol, eu tendo a manifestar estado de adoecimento. Comecem a conectar isso à ação do parasita, que se vincula no campo mental, que altera as nossas emoções. Eu, por ter me manifestado de uma maneira mais continuada em emoções
eu chamaria aqui emoções de expressão negativa, como a tristeza profunda, a raiva, eu vou diminuir a funcionalidade do meu sistema imunológico. Portanto, vou manifestar doenças. A questão de Lisandra, o que é que diminui a quantidade de cortisol no seu organismo? A depressão, a tristeza, o ensimesmamento, o mutismo. Isso deprime, o organismo fica mais suscetível. E como ela tem uma matriz onde a hanseníase ela vinha em estado potencial, se eu tenho, obrigado, Glécia, tem realmente ocorrendo esse curso. Se eu tenho essa baixa no meu sistema imunológico, eu estaria invariavelmente diante de processos de adoecimento. Mas surge um outro fator na atualidade, que é o fator espiritual. E o fator espiritual, como nós estamos fazendo referência ao caso de Lisandra, é a resultante de desarmonias energéticas, portanto, vibracionais, que existem no corpo espiritual do indivíduo. Olha que interessante. Há uma informação que nós vamos retirar lá de Atos dos Apóstolos 28:4, quem tiver curiosidade depois consulta, que narra a história de que Paulo foi picado por uma víbora. E víbora é uma espécie de serpente que tem uma alta carga de veneno. Ele foi mordido pela víbora, mas não desenvolveu nenhum tipo de anomalia na sua saúde. Ele não adoeceu, ele não ficou envenenado. Por quê? Porque Paulo tinha um alto padrão vibratório. Ele teve contato com o agente patológico, o agente patológico entrou no seu meio interior, mas ele não adoeceu. O que cabe a nós, portanto? Refletirmos e nos preocuparmos em melhorar o nosso padrão vibratório. E padrão vibratório é diferente de vibração. Porque eu posso cair a minha vibração em decorrência de um evento inesperado. Isso é muito natural. O padrão vibratório também não é a média. É a zona em que habitualmente eu me coloco. Esse é o meu padrão. Existe um limite inferior e um limite superior e um limite inferior. E nessa faixa eu transito. Eu posso romper o meu limite inferior e romper o meu limite superior. Mas quando eu retorno à normalidade, tudo se ajusta e aquela queda é compreendida porque eu entendi a causa. Qual é o gatilho que me jogou para baixo, qual é o gatilho que me colocou acima de onde eu deveria estar. Então, quem mantém um padrão vibratório significa que esse conjunto vai subindo. Existem baixos padrões vibratórios com limites muito próximos uns dos outros e existem elevados padrões vibratórios com uma elasticidade muito grande. Bom, esse é um fator. Mas já que nós estamos falando a respeito da parasitose de natureza espiritual, do que esse parasita se alimenta? Bem, em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, nós vamos compreender que
Só há duas formas por meio das quais um espírito age sobre a matéria. Ou ele reencarna, ou ele vai agir na matéria por intermédio de um médium. Os efeitos paranormais, poltergeister, em que o objeto vai para um lado, vai para o outro, faz-se necessário a presença de alguém com mediunidade, mesmo que ela não saiba. Então, ela tem que ter uma propriedade, uma qualidade especial em seu fluido. Este fluido é utilizado por um espírito para que um objeto tenha vida, se desloque, sofra alterações na sua propriedade. Mas no Livro dos Espíritos há uma dica interessantíssima. O que é que anima a matéria? Esse anima no sentido de dar ânimo, vida, é o fluido vital. O nosso corpo tem essa dinâmica existencial por causa do fluido vital, que é o mesmo que energia vital. Daí, os espíritos parasitas se alimentam do fluido vital. Quando já imersos na dimensão mental do indivíduo, do seu hospedeiro, ou seja, aí já há uma adesão mais profunda no corpo espiritual da sua vítima, eles passam a encharcar-se da vitalidade do hospedeiro. Quando o indivíduo tem o vício do fumo, o vício da bebida, o vício do sexo, nós vamos perceber que é essa vitalidade que agora está sendo experimentada pelo parasita, é o objeto primeiro da sua busca. Quando eu mergulho na praia e quando eu saio da praia na direção da orla, o que é que normalmente vem à nossa mente? Eu estou encharcado. Estou totalmente molhado. Estou revestido das qualidades do ambiente no qual eu mergulhei. Daí, existe uma sequência lógica para nós compreendermos essa experiência. O hospedeiro registra os padrões de energia captadas. São os mecanismos de senso-percepção, de sensação. A energia sonora é captada pelos ouvidos, a energia visual pelos olhos, energia química é captada pelo nariz, pelo paladar, pelo olfato, pelo paladar, a energia mecânica pelo tato. Só que essas sensações, elas são organizadas, analisadas e significadas pelo nosso juízo de valor. Isso é percepção. E a percepção que o indivíduo tem das sensações que capta gera prazer. Pode ser um prazer orgânico, um prazer estético, um prazer transcendente. Por consequência, essas sensações físicas, agora carregadas de um significado, carregam o fluido vital do indivíduo das mesmas propriedades. Por consequência, como o corpo físico está ligado, célula a célula, ao corpo espiritual, essas propriedades agora são transferidas para o corpo espiritual, do corpo físico para o corpo espiritual.
Então, o nosso perispírito fica encharcado dessas sensações. E aonde fica localizado essas sensações no corpo espiritual? No duplo etérico, que André Luiz muito bem conceitua como resultado das emanações psicomento-afetivas, além da produção energética natural das células do nosso organismo. Está lá no duplo etérico. E esses parasitas se aproximam de nós para nos sugar a vitalidade. Daí a lenda dos vampiros, o que é muito interessante. Quando Anete Guimarães traz um exemplo que é muito significativo, quando nós estamos, por exemplo, em um processo estressor, e diante de uma parasitose dessas características, em um exame de sangue pode ser detectado um processo anêmico. Porque as hemácias duram apenas 7 dias. Elas não têm núcleos, as hemácias não possuem núcleos, então, portanto, elas são muito suscetíveis às alterações do ambiente. E o ambiente vibracional modificado interfere a tal ponto que começa a ter uma redução no número das hemácias. Daí ser natural que indivíduos que passam por processos de parasitose espiritual, quando realizam exames de sangue, acusar algum nível de anemia, porque a vitalidade do indivíduo está sendo consumida. E como na época remota, ou desde épocas remotas, melhor falando, sempre tivemos médiums, o indivíduo observava aquela criatura depauperada e sobre ela um ser amorfo, com aparência estranha, como que estivesse fincados as suas peçonhas. Então, essa visão da dimensão espiritual, por médiuns naturais, deu em Sancha para que o mito do vampiro também fosse construído e circulasse, né, como circula até hoje, nas mais variadas expressões cinematográficas da nossa literatura. Então, a parasitose espiritual tem essa característica bastante interessante. E nós vamos aprofundar para o quarto aspecto, que é quais são os sintomas, os sinais e os sintomas manifestados nessa anomalia ou nesse estado de adoecimento. Bem, primeiro vamos diferenciar sinal de sintoma. Sinal é uma manifestação percebida via de regra por outra pessoa, que não aquele que sofre a influenciação, que sofre de uma doença. Então, por exemplo, a gente chega no médico, o médico olha e há determinadas características físicas que sinalizam a existência de alguma anomalia. Um exemplo clássico é a icterícia. O indivíduo fica amarelo. Inicialmente, amarela-se aonde? Nos olhos. Se eu não prestar muita atenção, ou não tiver conhecimento algum, eu vou olhar, não ver. Posso até o que está acontecendo. Mas uma outra pessoa bate o olho e diz, olha, tem alguma coisa errada. O sinal indica um estado potencial.
Os sintomas são as manifestações percebidas pela própria pessoa. Ou seja, o indivíduo, ele sente. Os sinais, às vezes, o indivíduo não sente. Quem passou por uma icterícia, algum problema no fígado, nas fases iniciais é assintomático. Deixam sinais. Então, são indícios. O sintoma é quando aquele indício agora é percebido pelo próprio indivíduo. Então, o sinal de que há um processo de contágio, e esse processo de contágio está tendendo a uma contaminação, a um desenvolvimento da doença, são 3 para as questões de natureza espiritual: o mal-estar, o mau humor e a irritação. O mal-estar é essa sensação difusa de desconforto na saúde. Poxa, eu estou com mal-estar, não sei o que é. Quer dizer, uma angústia que gera algo no estômago, uma dor que ela não consegue ser. É um mal-estar. O mau humor é uma visão pessimista continuada. E, normalmente, o mau humor afeta a noção da realidade. O exemplo mais clássico é quando alguém pergunta-nos, por exemplo, para que observemos o clima e lhe tragamos a resposta. Aí você vai lá, olha, o céu está azul. O sol, você volta e diz, está um inferno lá fora. Está um inferno de quente. Não é que está um inferno de quente. A noção da realidade foi distorcida porque nós estamos vivenciando um estado de pessimismo em relação ao que estamos a observar. E o terceiro sinal é a irritação. E a irritação é essa alteração no limiar da tolerância. Basta um nada para que esse limiar seja rompido e eu manifeste algum tipo de insatisfação. Essa semana eu me apercebi dessa maneira e aumentei o meu grau de vigilância, porque eu estava com mau humor e irritação. E foi na quinta-feira, foi na quinta? Na quarta tive uma atividade doutrinária e na quinta eu me propus a observar com mais atenção esses 2 sinais. Só que isso, quando nós estamos nesse estágio inicial, o nosso eu ainda permanece no controle. Não há alteração na normalidade da vida. Continua trabalhando, continua se relacionando, ainda busca o lazer, mesmo que diante de um mal-estar, de um mau humor, de uma irritação. É o que Filomeno de Miranda chama de perturbação espiritual. Estar perturbado não significa que nós estamos obsidiados. Mas se a perturbação permanecer, o que era um sinal se transforma em um sintoma. Aí, os sintomas da obsessão começam a surgir quando ideias torturantes, difíceis de afastar da mente, se fixam no nosso pensamento. Portanto, neste momento do contágio, eu passo a desenvolver uma contaminação. Então, há um processo de infecção.
a se instalar no meu campo mental. E quando esse parasita agora está dentro do meu campo mental, sintomas da sua presença começam a se manifestar. Então, aquilo que era mal-estar transforma-se em desarmonia que vai objetivar uma área orgânica ou mental comprometida. Esse comprometimento é de vidas passadas. Então, em processos obsessivos, aquilo que era uma sensação difusa agora está localizada. E eu consigo dizer aonde dói, a extensão da dor, o desconforto que sinto. O mau humor, que era uma visão pessimista, agora se transforma em uma paranoia. O medo de estar sendo sempre perseguido, observado, todos agem contra mim. É o desenvolvimento, a gente chama de paranoia persecutória. Estou sendo perseguido, tem sempre alguém tramando contra mim. E a irritação se transforma em agressividade. Eu agora manifesto de forma direcionada a minha irritação em relação a alguém, em relação a um objeto. Veja, o quadro se agrava. Esse processo faz com que, lentamente, eu perca o controle do eu. O que isso significa? Que a minha vontade fica submissa a uma vontade de outrem. É o grau de constrangimento. Está lá em A Gênese, que é um dos objetivos de um processo obsessivo. Além disso, além do constrangimento ao qual o indivíduo vê-se obrigado, o próprio conceito de obsessão, que é o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, se tem um domínio, é que o meu eu está submisso a um eu diferente. E isso altera a normalidade da nossa vida. Aí sim eu posso dizer que eu estou num processo obsessivo, de natureza simples, fascinada ou subjugada. Com 3 níveis de perda do controle do eu. Lembrando que a parasitose, ela pode chegar ao seu grau mais profundo, que é a subjugação. Mas tem a parasitose oportunista, que, via de regra, está entre a obsessão simples e a fascinação. Fulano, você está bebendo demais. Já vem você cuidar da minha vida. Da minha vida, cuido eu. É a fascinação que faz com que o indivíduo não perceba que está consumindo determinado item além do necessário. A glutomania, os vícios de natureza física, via de regra, transitam entre a obsessão simples e a fascinação. Ela mergulha na obsessão, na subjugação, quando o objetivo é impor o sofrimento. Porque o parasita, na normalidade, ele quer continuar na vibe em que ele se encontrava quando ainda vivo. Pô, tem que achar um cara que gosta de beber. Ele vai numa biblioteca? Ele vai, por exemplo, numa exposição de arte? Não. Ele vai nos ambientes onde existem bebês.
bares, restaurantes, botecos, do mais simples ao mais requintado. Se é um espírito viciado no sexo, ele vai, além desses ambientes, ele vai nos promíscuos, nos prostíbulos, nos ambientes onde as pessoas buscam os filmes pornográficos. Então, a viciação faz com que a população invisível que lá se encontre guarde características com os objetivos que lá são apresentados. Recorro uma vez mais a Anete Guimarães, quando ela traz um exemplo de uma pesquisa que foi feita, olha, foi feita em 1975. E o objetivo da pesquisa era descobrir os motivos que levavam os indivíduos a frequentar um determinado baile de carnaval de um clube muito famoso no estado de São Paulo, cujos vídeos que eram gravados eram vendidos para o exterior como vídeos pornográficos. E fizeram uma pesquisa, porque às vezes a gente ouve assim, não, eu vou, mas eu vou só para brincar. Ok. Primeira pergunta que a gente precisa fazer. Qual é a qualidade do meu sistema imunológico, espiritualmente falando? Pasmem. O objetivo brincar no carnaval estava em 12º lugar de toda aquela população, então de 3 a 4 mil pessoas. 11 objetivos acima estavam de tudo. Beber o que eu não bebi no ano todo, encontrar companhias que satisfaçam os meus desejos, buscar parceiros sexuais, fumar, procurar drogadição. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: o ambiente que eu escolhi como lazer, que tipo de companhia espiritual lá eu encontrarei? E se eu tenho uma resistência imunológica de natureza vibracional suficiente para não ceder à contaminação? Vamos supor que a gente vá num ambiente qualquer e lá, por um descuido de nossa natureza, uma irritação. Você pede um prato qualquer e o prato veio não no ponto ideal, ou não era aquele, e a gente se irrita. Essa irritação é a janela de oportunidade. A gente volta para o lar. Tá tranquilo. Adivinha quem voltou com a gente? Aquele parasita oportunista com o qual nós tivemos a oportunidade de manter contato no momento da irritação. Se o lar não tiver as defesas vibratórias suficientes, ele vai fazer guarida ali. Vai para o vizinho, quando tiver oportunidade, ou permanece no nosso lar aguardando, porque aí começa a haver um processo de insistência. Daí a importância do culto do evangelho no lar. Porque é neste momento que os espíritos protetores da família se fazem presente para sanear e afastar esses parasitas. Como a doutrina espírita ela é importante em nossas vidas. Bom, então nós vamos, já perto da nossa conclusão, qual a terapia adequada? Vejamos, isso já é lugar comum, mas eu gostaria de trazer apenas pequenas considerações a esse respeito, porque
Vejamos, o parasita espiritual fixa no corpo espiritual por paridade vibratória. Portanto, isso é sintonia. Mas guardemos, aproxima-se de seu hospedeiro por afinidade. Afinidade e sintonia. A perturbação espiritual é essa fixação do parasita no nosso perispírito. Se eu estiver atento, eu posso perceber que estou em uma troca energética desagradável, aumento meu nível de vigilância e recorro à oração. Passado algum tempo, eu saio da zona de perturbação. O problema é que muitas vezes o indivíduo sai, volta, sai, volta, sai e volta. E vai chegar um momento em que ele não conseguirá mais sair apenas por sua vontade. Para que nós aumentemos a resistência do nosso sistema imunológico de natureza espiritual, precisamos mudar a sintonia. E eu aditivaria algo mais, escolher melhor os locais para os quais demandamos. Daí, no processo de recuperação da nossa saúde mental, no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 54, ficam as sugestões de que apliquemos em nós os antissépticos do Evangelho. A bondade para com todos. Porque aí, o que o outro fizer não vai alterar a minha visão da realidade. O trabalho incansável no bem, um otimismo operante, o cumprimento do dever de forma irrepreensível, sermos sinceros e esquecermos de forma plena as ofensas porventura recebidas. Mas colocaríamos duas orientações adicionais: as leituras edificantes e as reflexões cristãs. Como refletir cristamente no mundo de hoje? Isso está desafiador. Mas é assim que nós deveremos agir para não nos permitirmos mergulharmos nesses processos de obsessão coletiva. Porque se o ambiente está extremamente contaminado, repleto de agentes patógenos à disposição, e eu para lá demando, uma invigilância é suficiente para que eu permita que este agente se imiscua em minha atividade. Mas como nós estamos observando, há casos graves de parasitose mental que, junto a isso, inevitavelmente deveremos associar a ação do indivíduo às terapias espíritas aplicáveis. Frequências a reuniões doutrinárias, a submissão ao passe. Quando eu digo submissão, é no sentido de submetermos-nos à ação do passe. Por quê? Porque nós estaremos cuidando de nós e a casa espírita, por um processo de asepsia psíquica, vai afastar o parasita e vai tratar o parasita nas suas reuniões especializadas. Então, há um duplo atendimento. Um atendimento para o indivíduo que sofre e um atendimento especializado para o indivíduo que faz o outro sofrer.
Então, a parasitose psíquica, ela é um processo complexo dentro da complexidade que é uma obsessão. Essas foram as nossas considerações para este encontro, abrindo espaço agora às perguntas, à troca de experiências, há dúvidas, né? Pode ser que a minha fala ela não tenha sido bastante clara, aí vamos lá, vamos trocar, vamos ponderar, vamos ver aqui, tem algumas colocações que foram feitas. Quais seriam esses ambientes contaminados espiritualmente? Eu acho que eu consegui responder essa pergunta na continuidade da minha fala. Esses ambientes são os ambientes onde os vícios humanos estão presentes. E olha, às vezes está dentro de casa mesmo. Não precisa estar lá fora. Vai depender do que nós estamos fazendo dentro de casa. Então, somos nós aqueles que contaminamos o ambiente. Por isso que eu acho que foi no início, eu falei sobre a questão da sensibilidade. Quando a gente entra em determinado ambiente, nós sentimos uma paz, um desconforto. Esse desassossego é o resultado da leitura que o nosso corpo espiritual faz a respeito da qualidade vibratória daquele ambiente. E se a qualidade vibratória do ambiente é ruim, muito provavelmente há entidades doentias ali dentro. Então, pode ocorrer uma contaminação por oportunidade. Lembrando sempre que tem que haver afinidade e a sintonia. Então, se eu escolho ir, por exemplo, participar de um desfile carnavalesco, é crível que aquele ambiente ele não é um ambiente repleto de pensamentos de lazer. É só observar o que está acontecendo, ou pelo menos no último. Já faz um bom tempo, graças a Deus, que eu não vou. Porque o que eu vi da última vez, eu falei, não, isso aqui, para mim, e se me causou um desconforto, significa que mas eu vou legal. Tudo bem, beleza. A pergunta é, você se garante? Se garante, vá. Agora, depois não reclame de que tenha alguns lhe acompanhando de retorno ao lar. Aí há uma complementação. Essa preocupação que eu tenho da associação do conteúdo com as imagens é muito enriquecedora. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela... A UNEB realmente está fazendo aí um curso Espiritualidade e Saúde. Para quem quiser, tem maiores informações no chat. Essas viciações não somente influência espiritual ou pode ser marcas? Pode sim, eu posso trazer. Por isso que tem a questão da afinidade. Quer ver? Eu vou dar aqui um exemplo. Um espírito que ainda está vinculado a essas sensações físicas e que ele sentia muito prazer em beber. Ele vai buscar aqueles que gostam da bebida. A vigilância, a questão da bebida, ela está relacionada aos motivos que levam o indivíduo a beber, às conversações que são mantidas durante a bebida, à quantidade ingerida. Então, é multifatorial. Porque senão daqui a um pouco a gente vai dizer assim, então quer dizer que eu não posso tomar um vinho durante uma reunião de família? Excelente. Agora, se você toma um vinho e no final da garrafa você está brigando com todo mundo e com todos, tem alguma coisa errada. O vinho pode ser um gatilho para que outras coisas aconteçam. Então, por exemplo, a Itália tem como cultura as famílias, ao invés de tomar Coca-Cola, elas bebem uma garrafa de vinho e vivem muito bem. Então, o espírito viciado vai buscar aquele que tem matriz daquele vício. Ou aquele que já bebe porque ele já manifesta aquela matriz como um hábito.
E aí, no momento de vigilância, ele pluga e começa a perturbar o seu campo mental. É aquele primeiro estágio, perturbação. Perturbação espiritual. Se aquela relação, aquela associação de entidades permanecer, tende a se manifestar uma dependência psíquica. E aí o vício agora é comandado por os que bebem. Eu acho que é no livro Sexo e Destino, de André Luiz. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Em que há uma cena, e isso, pesquisar na internet, vocês vão ver, tem um indivíduo que cria, ele desenha as cenas, é um espírita do estado de São Paulo, muito bacana o projeto que ele fez. Então, ele desenha todas as cenas dos livros de André Luiz. Ele é um cartunista. Ele retrata bem esta cena em que um indivíduo está bebendo e chega dois espíritos do mundo espiritual. Aí, bora beber uma? Bora. Aí identificaram o indivíduo bebendo, chegaram perto, beba, beba, beba. Só que é interessante, você estava bebendo para você, agora tem mais dois. Isso significa que você vai beber 3 vezes mais. Você vai beber com 3 indivíduos consorciados à sua experiência. Você e mais 2. Então, é claro que eu trago, né? Fica, pelo menos para mim, eu trago as matrizes dessas viciações, mas o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm essa matriz? Ele sente o desejo, mas controla. Não, eu não quero beber, eu não posso beber. E aí é o nível de vigilância que diferencia de cada um de nós. Diga, Luiz. Luiz, você... Oi, eu estava tirando aqui o mudo. Uma das características de quem bebe e que sabe controlar ou não sabe controlar é a seguinte: eu bebo e sei parar de beber. Eu não tenho que acabar com uma garrafa de vinho. Eu não tenho que acabar com uma caixa de cerveja. Então, se você consegue fazer isso, você tem o controle sobre a bebida. Não é a bebida que tem o controle sobre você. É uma das características de quem sabe, quem consegue ter controle sobre a bebida. Eu posso olhar uma garrafa de vinho e dizer, não vou beber. Está todo mundo bebendo, eu estou na Coca-Cola, eu estou na água. Não preciso dele, do álcool, para me socializar. Eu vou beber se eu estiver com vontade de beber, com prazer de beber e saber parar de beber. Inclusive há os momentos, né, Luiz, em que a gente deve não beber. Há momentos de reunião mediúnica, né, no dia da mediúnica. Mas, assim, eu sempre volto e repreendendo o que Luiz disse, o que te leva a beber, a fumar? Quando essas perguntas são respondidas, você mantém um controle. Porque, vejam, o álcool, por exemplo, na Rússia, ele é cultural também, e principalmente nas regiões muito frias. Porque ele esquenta. Exatamente. Eu sempre disse esse exemplo. Quando eu servi em Porto Alegre, quando à noite chegava a fazer 0 graus, -1, e eu estava de serviço, nós tínhamos que levar o rancheiro, que nós chamamos, né? Aquele que faz o alimento para a tropa, ele fazia o que nós chamamos de choconhaque. É um chocolate quente com conhaque. E a gente oferecia uma dose de 50 ml ao indivíduo que estava na hora. Porque ao ingerir o conhaque com o chocolate quente, aquilo dava uma reação química no organismo que aumenta a temperatura corporal. Agora, eu não vou levar uma garrafa de 51 e entregar para o soldado, beba. Ele vai entrar em coma alcoólico. Então, a gente tem que entender como é que esse mecanismo ele funciona, né? A Joselita pergunta-nos aqui, por que tem pessoas que bebem e fumam em presença de uma entidade e depois que a entidade vai embora, está lúcida como se nada tivesse ingerido? Há
há algumas explicações para isso, tá? Há algumas explicações. Certa feita, eu ouvi de uma pessoa que fez um curso de hipnose. E nós sabemos que o transe mediúnico ele tem semelhanças com a hipnose. Por quê? Existe uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. Então, eu quero comunicar-me, eu aceito, o médium aceita, aquelas vontades se fundem. Então, há uma vontade que controla o aparelho mediúnico durante um período de tempo, embora sob a vigilância constante do médium. Bom, nesses processos de hipnose, explica esse especialista, isso vai, por exemplo, quando alguém come uma maçã e lhe é dito, ou come uma cebola e lhe é dito que ele está comendo uma maçã. O organismo faz a leitura toda da maçã, embora ele esteja sob a experimentação de uma fruta ou de um objeto de natureza diferente. Esse especialista afirma que essas alterações na sensopercepção anulam os efeitos no organismo. E o espírito que está se valendo deste aparelho mediúnico também atua no seu metabolismo, em especial no centro gástrico. Mas a pergunta, Joselita, talvez mais interessante de ser feita, não é nem o porquê que não fica vestígio, mas sim por que este espírito se vale de uma experiência de natureza material. Por que esse espírito está se valendo do fumo, da bebida, se nós não precisamos dessas experiências para manifestar uma determinada transcendência ou conhecimento? Não quero aqui entrar em juízo de valor nenhum, mas são perguntas que precisam, em algum momento, ser respondidas. Eu já tive oportunidade de ver experiências dessa natureza, em que o espírito que se manifestava em determinado momento tomou uma garrafa de 1 litro. E aí um amigo meu depois disse, será que era cachaça mesmo, Marco Antônio? Ou o indivíduo antes joga a cachaça, botou água? A pergunta eu achei bastante interessante, mas como eu conhecia o médium, na época em que eu não era vinculado ao espiritismo, e eu senti o cheiro do álcool, terminou a bebida, nada, zero. São fenômenos ainda que exigem de nós um aprofundamento muito grande para entender como essas substâncias, uma vez no organismo, podem ser modificadas as suas propriedades. Mas se nós temos no Evangelho o registro de Mateus, em que Jesus transmuta a água em vinho, nós podemos ter o contrário, vinho em água. Se uma coisa serve para lá, a desconstrução também serve. Então, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu deixo a semelhança de Sócrates, a maiêutica. Eu responderia com uma outra pergunta. Se existe a mudança da propriedade da água para o vinho, por que não do vinho para a água? É preciso saber como isso acontece. O como, eu ainda não tive acesso a essa informação. No dia que eu tiver, eu prometo socializar com todos. Mais alguma coisa, meus queridos, que eu nem vi, nós já passamos 5 minutos desta vez. Se não há nenhum questionamento, agradeço a todos pela companhia desta manhã. Lembrando que no dia 26, nós não teremos o nosso encontro por conta do seminário que o Projeto Manuel Filomeno de Miranda vai realizar, e eu
por predileção aos amigos, eu vou participar também. E fica aí o convite, o link da inscrição já foi disponibilizado. E eu quero estar pessoalmente lá na Mansão do Caminho para abraçar os novos integrantes e desejar a eles todo o sucesso possível no desempenho dessa nobre tarefa. Aos demais amigos queridos, forte abraço, Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Bom final de semana. Abraço, gente.